Glória a Deus. Bom estar na casa de Deus. Atos capítulo 20, verso número 7, diz assim: e no primeiro dia da semana, ajuntou-se os discípulos para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam os justos. Estando um certo jovem, por nome Eutico, assentando numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo, que ele sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando-o, disse: não vos perturbais, que a sua alma está nele. E subindo, partiu o pão, e comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada. Assim, compartiu. E levaram vivo do jovem, e ficaram não pouco consolados. Nós estamos de aqui, é o nosso assento, glorificando a palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra do Senhor, Paulo, maior educador de igreja, ele vai pregar a palavra. E todos estão ouvindo essa palavra, amam ouvir o discurso. Por isso, o discurso que Paulo está pregando é a palavra de Deus. Porque quando a palavra de Deus é pregada, todos aqueles que estão presentes no cenáculo, no templo, eles vão prestar atenção para ouvir a palavra. Prestar atenção para ouvir a palavra. Algum jovem está cansado, sobreveio um sono profundo e acabou dormindo e caiu no terceiro andar. Isso diz que Paulo, ele para o sermão, ele para o discurso, e foi até aquele jovem que estava morto. Aparentemente, aqueles que estão vendo aquele que está deitado no chão, a notícia é: está morto, caiu, não tem como mais se levantar. Mas Paulo, ele vendo a situação, ele diz: olha só, menino, ele não está morto, a alma continua nele. Quando Paulo se inclinou, abraçou, ele voltou a respirar, se colocou de pé novamente. E assim Paulo continuou pregando o discurso, que é a palavra de Deus. Então, pregando esse discurso, Paulo, ele vai se estender no seu sermão, porque nos versos anteriores, Paulo teria que viajar no dia seguinte. Por esse motivo, Paulo vai estender o seu sermão, porque ele precisava estabelecer a palavra de Deus naquele lugar, a doutrina naquele lugar. Então, antes de Paulo viajar, ele precisava pregar a palavra de Deus, porque sabia que esse povo precisava de palavra, precisava de um sermão, precisava estabelecer ali uma doutrina, porque o povo está sedento para ouvir a palavra. Então Paulo aproveita essa oportunidade, está nesse lugar, está pregando a palavra, está no cenáculo, ele vai estender o povo até a meia-noite. E quando ele estende o sermão até a meia-noite, o propósito é concretizado, porque como Paulo viaja, a palavra de Deus permaneceu naquele lugar. Mesmo Paulo se ausentando, eles continuavam ouvindo a palavra de Deus. Mesmo Paulo distante, essa igreja vai continuar ouvindo a palavra de Deus. Mesmo Paulo pegando o navio, indo percorrer uma viagem, essa igreja, esse povo, vai continuar com a palavra de Deus nadada no seu coração.
Então o texto vai dizer que Paulo, no primeiro dia da semana, que é domingo, ele vai pregar a palavra de Deus. Então o cenário é, Paulo prega a palavra de Deus. Então aquelas pessoas estão ali para ouvir a palavra de Deus. Todos estão assentados para ouvir a palavra de Deus. O cenário está todo reunido para ouvir a palavra de Deus. Chegaram naquele lugar para ouvir a palavra de Deus. Chegaram naquele ambiente com um propósito, não para murmurar, mas sim para ouvir a palavra de Deus. E por que você está aqui nessa noite? Porque você recebeu o convite do Senhor para ouvir a palavra de Deus. Porque é culto e Santa Ceia, o culto ao qual o próprio Cristo nos convida a ser. Na verdade, é o único culto que Jesus Cristo Ele nos convida a cear. Todos os cultos, nós convidamos Ele para estar presente. Nós falamos, Senhor, fica aqui conosco. Senhor, fique à vontade. Senhor, se manifeste. Mas esse culto, esse domingo, é o culto ao qual o próprio Cristo nos convida a cear. E por isso, você está aqui, é uma profissão privilegiada para ouvir não somente a palavra, mas porque você aceitou o convite do Senhor. Então, por isso, é motivo de você abrir a tua boca, glorificar, porque se você está aqui, é para ouvir a palavra de Deus. É para ouvir aquilo que Deus tem a falar no teu coração, aqui neste lugar. Você está aqui porque aceitou esse convite do Senhor, porque muitos rejeitam esse convite, muitos não abraçam essa oportunidade. Então, glorifica a Deus, porque você aproveitou essa oportunidade, aceitou esse convite para ouvir a palavra de Deus. E quando você ouvir a palavra do Senhor, diga amém, levanta as mãos, glorifiquem ao Senhor aqui neste lugar. Glória a Deus. Para ouvir a palavra de Deus. Todo o cenário está propício para ouvir a palavra de Deus. E há algumas lições pertinentes para a temática do culto de Santa Ceia aqui neste lugar. Porque Paulo, ele está pregando a palavra. Ele está fazendo essa prática até meia-noite. Mas é necessário, porque a palavra de Deus precisa ser estabelecida naquele lugar. E o texto começa dizendo que no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo pregava para eles o pão para partir no dia seguinte. E continuou o discurso, o sermão, até a meia-noite. Então, aqueles que estão com Paulo estão esperando a oportunidade de que Paulo terminar o sermão e partir, descansar no dia seguinte para continuar a trajetória, continuar a caminhada. O texto diz também que havia muitas luzes no cenário, porque aonde a presença do Senhor habita, aonde há a palavra, também tem luz. Porque aonde a palavra do Senhor é pregada, existe luz. O ambiente tem que estar claro. Para quê? Para quando a palavra é ministrada, aleluia, nós entender que a luz é a palavra de Deus. Quem tem que prevalecer é a palavra de Deus. A luz tem que prevalecer no ambiente, quando o ambiente está sendo pregado, um sermão, é a palavra de Deus. Então as luzes que estão vendo ali no cenário é que todo o povo está refletindo aquilo que está ouvindo, que é a palavra de Deus. Porque aonde a palavra do Senhor habita, aonde a palavra do Senhor está, tem que ter luz no ambiente. Porque aonde Jesus Cristo está, também o cenário dele tem que ser claro. Que Jesus Cristo está naquele lugar. Então o cenário que Jesus Cristo está, tem que ter luz, tem que ter claridade. Porque não existe comunhão entre as trevas e a luz. Porque aonde a palavra do Senhor está, Jesus Cristo também está. E aonde ele está, tem que ter luz, tem que ter luminosidade. Porque a palavra do Senhor está sendo pregada naquele lugar. Por isso não expressa no Salmo 118 dizendo o seguinte: a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Por quê? Não só por causa de mim, mas por causa da palavra de Deus. Paulo está pregando, mas porque tem luz no ambiente. Porque só tem luz no ambiente, porque está pregando a palavra de Deus. Porque quando no ambiente Jesus Cristo está presente, Jesus está pregando, Jesus Cristo se manifesta no lugar, todos têm que ouvir a mesma palavra. Então, se você está aqui, não é para ouvir outra palavra, não é para ouvir outro sermão, e sim, ouvir a palavra de Deus. O interessante do texto que diz que todos estão assentados para ouvir a palavra de Deus. Então, Paulo continua essa prática até a meia-noite, para que todos venham ouvir a palavra de Deus. Então, por isso, tem que ter luz no ambiente. Tem que ser claro aquilo que é ministrado naquele lugar. Tem que ser bem objetivo aquilo que Deus quer falar para a sua igreja naquele lugar. Qual é o objetivo? Que a doutrina seja adequada
naquele lugar. Que a doutrina seja estabelecida naquele lugar. Porque Paulo, sabendo que o povo está sedento de ouvir a palavra, então ele tem que enxertar, abrir a palavra de Deus. Para quê? Para que quando ele sair em viagem, o povo não venha se dispersar, o povo não venha retroceder, o povo venha continuar examinando a palavra de Deus. Por isso que a igreja é estabelecida aqui na terra. Para quê? Para pegar as boas novas de salvação. Por isso que se você e eu estamos aqui ou não, o objetivo aqui é pregar a palavra de Deus. Não importa quem veio no culto, não importa quem deixou de vir para este lugar. O importante é que você chegou aqui para ouvir a palavra de Deus. Porque tem muita gente que chega num cenário como esse, no meio de tudo, que é para que você expresse a alegria e a satisfação de estar nesse lugar para ouvir a palavra de Deus. E muitas pessoas murmuram, muitas pessoas questionam, muitas pessoas não dispersam no meio do lugar. Mas se você está aqui, é porque você sentou para ouvir a palavra de Deus. Porque na verdade você está no lugar de tudo, mas não quer ouvir a palavra. Se você manifesta essas atitudes, é porque você veio só para cumprir o protocolo e não para ouvir a palavra de Deus. Mas por isso, eu glorifico a Deus, que eu estou aqui pegando para o público, pegando para uma geração que está aqui sedenta para ouvir a palavra de Deus. Aleluia! Sedento para ouvir a palavra de Deus. Por isso, que o salmista veio expressar: eu escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. Porque a palavra sendo estabelecida no coração, ele não tem como olhar para dentro e para a esquerda, mas sim para ouvir a palavra de Deus. Por isso que aquele que esconde a palavra de Deus no seu coração, ele se desvia da aparência do mal. Ele se desvia daquilo que parece mal. Às vezes não é, mas por causa da palavra que diz: se desviar da aparência do mal, eu vou me desviar. Por quê? Porque a palavra do Senhor está guardada no meu coração. E por isso que essa palavra está sendo pregada aqui, tem que continuar sendo ministrada, ainda concretizada na tua casa, também na tua família, aonde quer que você vá, você é portador da palavra de Deus. E ele diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. E só prega o Evangelho quem carrega a palavra de Deus no seu coração. E por isso, que isso não é um chamado, isso não é aquele que tem dom. Pregar a palavra é uma convocação, é uma ordenança. Vai pregar a palavra de Deus. Por isso ele diz: ide e pregai. Vai e ensinai, porque se você já ouviu essa palavra, você está apto para fazer a minha vontade, está apto para fazer o meu querer, está apto e podado para fazer que se cumpra a minha vontade na sua vida. E você fazer a vontade de Deus, as tuas bênçãos, as bênçãos do céu, repousarão sobre a tua vida. Porque se você está aqui ouvindo essa palavra, guardando essa palavra, você está obedecendo logo essa palavra, e as bênçãos do Senhor, pela sua obediência, virão sobre ti e te alcançarão. Então por isso, ame essa palavra, guarde essa palavra, execute essa palavra, examine essa palavra, continue permanecendo essa palavra, ouvir essa palavra, ir para a tua casa, ouvir essa palavra, porque se você ouvir essa palavra, você está na obediência e obedecendo as bênçãos do Senhor, virão sobre ti e vai te alcançar a tua casa, a tua família. Por quê? Não por causa de mim, mas por causa da palavra de Deus. Aleluia. É por causa da palavra. Então por isso que Paulo está preocupado no dia seguinte. Quando os discípulos eles estão partindo do pão, ele está dizendo: Paulo, a nossa caminhada aqui está acabando. A nossa agenda aqui está se finalizando. Então, termina o discurso para que nós venhamos descansar e nós possamos viajar no dia seguinte. Porque os discípulos estão perguntando: olha só, eu estou preocupado no dia seguinte. Mas Paulo está preocupado em estabelecer a palavra de Deus naquele lugar. Então, por mais que tenha um número de pessoas que estão inquietas com o sermão de Paulo, dizendo que está demorando demais, mas Paulo está nem aí para aqueles que estão murmurando, aqueles que estão falando essas práticas, falando isso, dizendo que está duro o sermão está cansativo, já está tarde, mas a palavra do Senhor nunca chega tarde. A palavra do Senhor sempre chega na hora certa, no momento certo, para que se cumpra ela na minha, na sua vida. Por isso que ele estende o discurso, porque quando ele vai viajar, a palavra do Senhor está estabelecida naquele lugar. Então por isso, mesmo Paulo ausente, ele está cedendo, ele escreve dizendo: como é que estão aí? Eu estou aqui ouvindo essa mesma palavra. Como é que está a situação aí naquele lugar? Eu estou aqui ouvindo esta palavra, Paulo.
Paulo escreve cá, escreve endereçado a essa igreja. Mas quando recebe o retorno, ele dizendo: Paulo, estou aqui ainda examinando essa palavra, porque essa palavra que você pregou bateu no meu coração, e por isso eu estou aqui amando, cedendo, se alimentando, se aprofundando cada dia mais nessa palavra. Parece que eu ouço o salmista dizendo no Salmo 62, verso diz: uma coisa disse Deus, e tu vas a ouvir, que o poder pertence a Deus. Deus falou uma vez no salmista, mas o salmista ouviu duas, dizendo: Deus falou, eu ouvi, e eu marquei tanto essa palavra no meu coração, que eu continuei meditando e ouvi Deus falando de novo. Então, por isso, se você está aqui para ouvir essa palavra, então se você botar ela, eu vou continuar falando contigo, no teu trabalho, na tua casa, na madrugada, aonde quer que você vá, Deus vai falar contigo através dessa palavra. Por isso que existe as mesmas pessoas que dão o mesmo texto, Deus clareia de uma forma diferente, Deus fala de uma forma diferente. Por quê? Não é por causa de mim, é porque você está aqui sedento de ouvir a palavra de Deus, e Deus vai falando contigo aqui, vai falando contigo no teu trabalho, vai falando contigo na madrugada. Então, por isso, eu gosto de somente ouvir essa palavra, que é a lâmpada para os teus pés, que é alimento para a tua alma e luz para o teu caminho. Então, por isso, se alimente da palavra, examine a palavra, guarde essa palavra, porque bem-aventurado é aqueles que meditam na palavra do Senhor dia e noite. Aleluia. Por isso, glorifique e exalte, porque você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Aleluia. O texto diz que Paulo estende o discurso, estende o sermão. E quando estende o sermão, o texto diz que havia muitas luzes, que era a palavra de Deus, no quarto superior, no andar superior, onde estavam todos juntos, assentados. Tem palavra e tem unidade. Tem palavra e tem comunhão. Tem palavra e tem a manifestação de Deus no ambiente. Como isso? Porque estavam todos juntos. Todos estavam juntos no mesmo ambiente. Todos estavam juntos no mesmo lugar. Ouvindo essa mesma palavra. Por isso que tem clareza no cenário. Por isso que tem claridade no ambiente. Porque estão ouvindo a palavra, estão em concordância com aquilo que estão ouvindo. Estão ali, todos no mesmo propósito. Qual é? Ouvir a palavra de Deus. Por isso que o texto diz que há claridade no ambiente, no quarto superior, e eles estavam juntos. Aleluia. Eles estavam juntos. E por isso estou aqui, porque estão juntos, exaltando e glorificando a Deus. Esse ambiente, aleluia, é um ambiente de humildade. Aqui não é lugar para competir. Aqui não é lugar para que você venha medir a roupa do irmão, a roupa do irmão, não. Aqui é lugar para você estarmos juntos ouvindo a palavra de Deus. E você ouvindo a palavra, você está dentro desse quadro que eu estou dizendo. Tem que ter unidade no ambiente. Se não tiver unidade, não tem luz. Se não tiver unidade, não tem como se manifestar. Por isso que o apóstolo Paulo, o escritor está dizendo, havia muita no ambiente. Por quê? Porque tinha unidade no lugar. Quando tem unidade no lugar, não tem como Deus não se manifestar. Por isso que estamos aqui. Vamos sentar na mesa. E não tem como Deus não se manifestar. Por quê? Porque estamos aqui examinando a nós mesmos. Aleluia. E assim sentar na mesa com o cordeiro. Sentar na mesa uns com os outros, dizendo: eu tenho comunhão contigo. Eu tenho comunhão contigo. Eu tenho comunhão. Eu tenho aliança contigo. Por quê? Porque aqui não estou aqui para te reparar, não estou aqui para questionar, mas sim para ouvir essa palavra que guardei no meu coração. Porque eu tenho que examinar a mim mesmo e não te examinar. Eu tenho que não julgar, não a você, mas eu tenho que me julgar. Aleluia. Eu tenho que me examinar. Eu tenho que se guardar dentro dessa palavra. Se eu viver de forma de pecado, pecaminosa, eu não tenho que ter comunhão com Deus. E tendo comunhão com Deus, não tem como ter comunhão contigo, porque fazemos parte do mesmo corpo. Somos membros do seu corpo. E o cabeça é Cristo. E o cabeça requer da sua igreja o quê? Unidade. Porque aonde tem unidade, Deus vai se manifestar. Quer ver Deus se manifestar? Esteja unido. Aleluia. Esteja unido no seu propósito. Porque quando estão todos reunidos no mesmo propósito, a manifestação da glória de Deus. Quando Paulo e Silas estavam presos, aleluia, com o corpo todo machucado, ensanguentado, dizendo: eu estou cansado, eu estou todo sangrando, mas minha alma está leve. Então você vai fazer o que, irmão? Eu vou orar. E você? Eu vou louvar. E quando
esteja em unidade. Quer Deus se manifestar no culto? Esteja em unidade. Ó, com e consuave é que os irmãos vivam em união. Porque onde tem união tem graça, onde tem união tem presença, e onde tem presença, a manifestação, aleluia, do nosso Salvador, Jesus Cristo, aqui neste lugar. Aleluia. Oh, Espírito Santo. É unidade no ambiente. Tem que ter unidade no lugar. Aleluia. Se não tiver unidade, não tem como Deus se manifestar. Por isso, havia um certo jovem que estava ali também assentado. Porém, Deus está presente no ambiente, porque está todos assentados ouvindo a palavra. Estão em concordância com aquilo que estão ouvindo. Mas existe um número de pessoas que está como eu, que está assentado numa janela. Está sentado numa janela, dizendo: olha, esse sermão está muito duro, está muito cansativo, está muito exaustivo, então eu vou sentar na janela. Quem está no culto está unido e tem clareza no ambiente, tem luz, tem presença. Mas existe um público como eu, que está sentado no culto, no lugar certo, mas prefere sentar na janela. Está no culto, mas prefere ficar assentado numa janela. Porque ele está no quarto alto. Ele está num ambiente propício para que o céu venha descer no ambiente. Mas ele prefere ficar sentado na janela. Ele prefere ficar observando a janela. Ele prefere ficar observando as coisas desse mundo. Porque quem está na janela observa tanto o que está acontecendo do lado de dentro, tanto também aquilo que está acontecendo do lado de fora. Então quem está na janela, ele está observando que Deus está se manifestando, mas não está nem aí para que o mover, o sobrenatural que está acontecendo no ambiente. Ele está sentado na janela. Ele está dizendo: o sermão está cansativo, deixa eu ir para a janela. Porque assim que acabar o discurso, eu já sei para onde eu vou. Porque quem está na janela, eles estão observando o cenário lá de fora, mas não quer sair do lado de dentro. Ele está no fundo, mas está observando o que está para fora da janela. Ele está no ambiente certo, mas com a motivação errada. Repare que Deus está num lugar propício. Tem luz no cenário, tem luz no ambiente. Estão todos reunidos no mesmo propósito. Mas ele diz: olha, eu vou me retirar, fica no lugar à parte, que é onde tem a janela. Porque tem como eu estar no culto e observar o que está acontecendo do lado de fora. Tem como eu estar no culto e observar o que está sendo realizado do lado de fora. Há pensamento dividido no culto. Há um comportamento diferente no culto. Ele não quer estar junto, ele quer estar com o pensamento dividido. Ele quer estar junto, mas não quer sair da janela. Ele quer estar no ambiente certo, onde Deus está presente, onde tem palavra, onde tem presença, mas não quer sair da janela. Eu estou no perfil de pessoas que querem estar no ambiente certo, mas não querem largar as coisas desse culto. Ele começa a observar as coisas do lado de fora do culto. Sendo que está no culto, ele está aqui de espírito, alma e corpo. E por mais que você saia preocupado da sua casa, dizendo como é que vai ser, como é que vai vir toda a situação, mas você está no ambiente de culto. E se está no ambiente de culto, tem que estar de espírito, alma e corpo. Entregar-se completo para Deus. Porque Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém. Deus não aceita dividir a sua oração com ninguém. Porque a Bíblia diz que não tem como servir a dois senhores. Você vai agradar um e agradar o outro. Não tem como. Porque no ambiente de culto, você tem que manifestar glória para Ele, louvor para Ele, a tua vida pertence a Ele, a tua mente é dele, tudo aqui é dele. Então por isso não fique preocupado com as coisas que está acontecendo lá de fora. Fique preocupado somente em entregar a adoração verdadeira a Deus. Porque Deus, Ele é Espírito, Ele pergunta de verdadeiro adorador. Ele tem que
estão no culto, mas estão no espírito ao povo, adorando e glorificando a Deus. Por mais que eu esteja aqui pregando a palavra, o Deus que eu prego aqui, ele está ter mente e coração. Ele sabe como você ficou aqui, ele sabe a forma que você está, ele sabe como você vai terminar. Por isso, se você está aqui no culto, está aqui glorificando a Deus no culto, somente entrega a tua mente, o teu espírito, o teu coração a Deus nessa noite, porque ele está aqui sondando a tua mente, sondando o teu coração. Você que está na janela, é noite de oportunidade. Saia da janela e venha para o lugar do culto. E chega no lugar do culto para louvar e bendizer ao santo nome do Senhor. Porque quem está na janela, aleluia, está reparando as coisas do lado de fora. Quem está na janela está com o pensamento dividido. Quem está na janela está no meio de tudo, glorificando, mas pensando no que vai acontecer do lado de fora. E eu estou dizendo nessa noite, que chega no culto, com a mente no culto, com o coração no culto, com o corpo no culto, levantando a mão no culto, sapatinho no culto, exaltando no culto. Se está no culto, é para prestar glorificação e exaltação ao Cordeiro de Deus. E somente você que veio para o culto, levanta suas mãos, glorifica, expressa para ele aquilo que você vai oferecer, porque ele está soltando a tua mente, o teu coração aqui deixando. Aleluia. E fundamentalmente ele sabe quem está no culto e quem está fora do culto. Porque o fato de você estar no ambiente do culto não significa que você está cultuando a ele. Aleluia. Eu quero estar presente no ambiente de culto, mas você não quer receber a presença do culto. Aleluia. Porque as pessoas estão preocupadas com aquilo que está acontecendo lá de fora. Por isso que tem gente no ambiente certo com a motivação errada. E aí, cai no estado de sono profundo. Se chama o quê? Frieza espiritual. E o cenário é esse. Ele está na decadência espiritual grande. Tanto que ele está do lado do culto, fica observando a janela e cai no sono profundo. Mas está no culto, mas pega no sono. Está no culto, mas está observando do lado de fora da janela. Está no culto, mas está preocupado com aquilo que está acontecendo lá de fora. Por isso, ele cai no sono profundo. Porque Deus, ele avisa antes de cair. Deus alerta antes de acontecer as coisas. Deus avisa antes de concretizar alguma coisa. Por isso, eu digo, ele está no estado espiritual em declínio. Ele está no culto, mas não consegue levantar nem as mãos para orar. Está no culto, mas não consegue nem expressar a alegria de mais um dia estar no lugar de adoração. Está no culto, mas está preocupado com as coisas lá de fora. Por isso, que tem gente que está no culto, aí ele está aqui, fisicamente falando, com o corpo aqui, aí ela está preocupado com as coisas que estão lá de fora. Tem gente que está no culto e fica do lado do celular. Tem gente que está no culto e fica preocupado com as coisas que estão acontecendo lá de fora. Tem gente que está no culto e fica preocupado, começando a coisas que não vem para um lugar de culto. Por isso, Deus está alertando a sua igreja. Você está no declínio espiritual. A frieza já habitou na sua vida. Mas essa é a noite de oportunidade. Abraça essa oportunidade. Desperta desse sono. Porque você, aleluia, vai sair daqui regozijando, alegre, volteando na presença de Deus. Então, por isso, se você está aqui ouvindo esse sermão, está no sono, fala, Senhor, me desperta. Porque eu vim te adorar. Me desperta desse sono, Senhor. Porque eu vim te servir. Eu estou aqui fraco, cansado, mas vem no lugar certo, no lugar de tudo. E peça socorro a Ele. Porque o teu socorro está aqui, que fez o céu e a terra. Quem pode, aleluia, te socorrer? É o Senhor. E por isso, Ele está aqui batendo a mão, dizendo, não temas, eu sou contigo. Não te assombro, porque eu sou o teu Deus. Você está aqui com sono, eu estou aqui na janela, passa daqui glorificando e exaltando ao nome santo. Aleluia. Glória a Deus. Porque o lugar está propício para que Deus venha baixar com o Espírito Santo. O lugar está agradável para que Deus venha se manifestar de forma sobrenatural. E aconteceu o que aconteceu aqui hoje. Todos reunidos no mesmo lugar, todos fomos cheios do Espírito Santo. O lugar está agradável. Tem unidade. Mas tem gente que está só no lugar do culto.
mas não quer receber a presença do Senhor. Quer estar presente, mas não quer a presença. Quer ser abençoado, mas não quer buscar o Salvador, aquele que pode te abençoar. Quer estar no lugar de culto, mas não quer ouvir o sermão duro. Por isso que quando a gente ouvir a palavra, porque Paulo vai estabelecer a doutrina, o sermão ali não era mensagem de propriedade. A palavra ali não era de chave, não era de porta aberta, não. A mensagem ali era doutrinária. Porque ele precisava estabelecer a doutrina daquele lugar. Para quando ele sair, a cidade está consolidada com a palavra de Deus. E a palavra só fica firmada na palavra de Deus com a palavra doutrinária. Por isso, onde tem palavra, Deus estabelece a sua presença naquele lugar. Porque todos, nesse cenário aqui, estão ouvindo a mesma palavra. Mas porque Elton, ele decide ir para a janela. Porque o discurso está extensivo. O discurso está chato. Já ouvi essa palavra ontem. Já ouvi esse sermão ontem. Essa mesma palavra, o pregador passado já falou. Mas Deus estou falando, que ele procura os verdadeiros adoradores. Por isso que Paulo diz a Filipenses, capítulo 3, ele diz, olha, eu não me canso de escrever as mesmas coisas. Porque é segurança para vós. Por isso que quando Jeremias vai chorar com o povo, Deus ele fala, Jeremias, a tua oração não será atendida. Porque eu sei que você chorou com o povo, orou para esse povo, mas esse povo não quer ouvir a minha palavra, não quer obedecer a minha ordenança. Esse povo, Jeremias, quer bênção, mas não quer receber a minha palavra. Eles querem que a porta se abra, mas não quer ouvir aquilo que eu estou falando, não quer obedecer. É um povo duro, é um povo rebelde, um povo que prefere idolatria. Por isso que Deus está alertando o seu povo para chegar no estado que diz, capítulo 7, Deus está extremamente enfurecido. Quando vai orar, quando vai falar da palavra, o povo já não quer ouvir. Mesmo assim, alguém está chorando pelo povo. Deus, Senhor, eu vou lá pegar a tua palavra, Jeremias. Acabou. Agora chegou a vez da minha sentença ser aplicada. Esse povo é um povo sem amor no coração. É como Paulo diz assim, é um povo amando de si mesmo, que ama mais a sua própria carne do que os prazeres de Deus. É um povo que não ora, é um povo que não busca, é um povo que não se consagra, é um povo que não se humilha na minha presença. Porque a minha presença não se limita às 2 horas de culto. Eu quero se manifestar, eu quero abrir a porta, eu quero dar a promoção, eu quero atender a oração deles. Mas esse povo só me ouve. Esse povo, Jeremias, está falando, mas não está ouvindo. Eles estão no ambiente certo, mas com a motivação errada. Presta atenção aqui. Foca aqui na mensagem. Porque estamos aqui no lugar de culto. No lugar de culto é para ouvir a palavra. A palavra está sendo pregada. Deus está falando para a sua igreja. Mas o povo não quer ouvir. Por isso que diz: o cativeiro já está pronto, gente. Vai durar 70 anos. Porque é o povo que prefere ficar na escravidão, prefere ficar no momento de tristeza, prefere que tomar na pele do que obedecer a minha palavra. Por isso que muita gente não quer estar no mesmo. Pode reparar que quando é campanha o povo quer vir, mas quando é culto de doutrina o povo não quer ir. Estamos aqui ouvindo essa mesma palavra, mas a doutrina que Paulo está pregando aqui, todos estão sentados para ouvir. Aleluia. Ninguém dá vontade de ir embora, ninguém está conformidando.
na sua vida. Ninguém está com chão para sair logo do ambiente de culto. Ninguém tem sede para beber água no culto. Ninguém quer perder a oportunidade de ouvir a palavra sendo ministrada no culto. Porque todos estão sedentos para ouvir a palavra. Mas tem gente que quer permanecer na janela. Tem gente que prefere ficar na janela. Tem gente que prefere dizer, eu estou aqui. Deixa Paulo só me ver aqui. Vamos dizer, ó. Vamos mandar mensagem depois, ligar depois e dizer, estou falando de você. Tem gente que quer encantar o nome de tudo só para ver Paulo. Só para que Paulo veja que ele está ali. Para Paulo não puxar a orelha dele depois. Dizer, Paulo, me filma lá, Paulo. Só que ele estava na janela. Eu sei. Você estava na janela, quando ele mais estava dormindo. Estava no culto, mas também estava pelas redes sociais. Estava no culto, mas ligado nas coisas que estavam acontecendo lá de fora. Mas Deus está falando no culto. Deus está se manifestando no culto. Deus está descendo a glória dele no culto. Por isso que tem luz no meio do ambiente. Tem claridade no lugar. E por isso que todos estão recebendo a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus, que Ele estabelece a palavra naquele lugar. Aleluia. E a manifestação da glória de Deus. Como disse, que o Paulo vai viajar e todos estão examinando, degustando a palavra de Deus. Por isso, não só ouça a palavra de Deus aqui, mas vai tocar degustando, examinando, guardando, porque a mesma palavra pregada aqui, eu vou falar contigo na tua casa, eu vou falar contigo no meio da tua família, e você vai ver que coisas grandes vai fazer também. Porque Paulo está dizendo, olha, chega de só me requisitar. Porque as pessoas, como Paulo está no ambiente, que só querem Paulo, querem ouvir o sermão de Paulo. Aí Paulo está dizendo, olha, eu estou aqui ou não, a palavra é dele. O sermão é dele. Tanto que o sermão é dele, que a doutrina, que a base da igreja, já estabelece nesse lugar. Porque a igreja tem que ter palavra. Se não tiver palavra no culto, não tem como eu se manifestar. Por isso que pessoas que estão na janela querem estar no ambiente de culto, mas não querem perder o costume que está fora. Tem gente que está no culto, mas não quer perder os costumes fora do culto. Porque você está no lugar certo, ouvindo a mesma palavra, mas com a motivação errada. Mas Deus está alertando a sua igreja nessa noite. Deus está falando conosco aqui neste lugar. Você que entrou aqui dormindo, entrou aqui dizendo, mas é só mais um culto. Eu vou estar lá no culto. Eu vou estar presente no culto. Aleluia, eu vou estar no lugar do culto. Mas você está aqui para receber a manifestação da glória de Deus no culto. Ele quer te encher. Ele quer te movimentar. Chega a ouvir, dizendo, pastor, olha por mim, pastor, vai em casa. Mas Deus quer usar você. Deus quer que você seja profeta. Deus quer usar você naquela casa. Deus quer usar você na tua família. Então por isso, você está aqui ouvindo essa palavra, a glória já, mas a palavra de Deus está sendo estabelecida naquele lugar, dizendo, vai ter salvação, vai ter libertação. E se você pregar essa mesma palavra, vai curar lá, vai ajudar lá, vai transformar lá, vai abrir porta lá. Essa mesma palavra vai gerar impacto lá, onde for, onde quer que você vá. Essa mesma palavra. Então por isso, Deus quer usar, Paulo dizendo, Deus quer usar vocês. As pessoas querem tanto estar presentes com Paulo, que tem um discurso que Paulo não pode ir. Aí Paulo pega um pedaço da sua roupa e fala, vai. É por isso que surgiu aí cordão ungido, toalha ungido. Mas é porque Paulo comportava, carregava a presença de Deus. E tem muita gente que quer pegar óleo ungido, muitas coisas, elementos ungidos, quer que o pastor não saiba, mas sendo que quem está na presença de Deus é você. Aonde você botar a mão, será abençoado. Aonde quer que você vá, aleluia, a presença que habita em mim, também habita em você, aleluia. Porque as pessoas não querem intimidade, as pessoas não querem mais
Você vem aqui, ouve a palavra, mas quando chega do portão para fora, ouve palavras que não condiz com aquilo que você ouviu aqui. Tem gente que louva aqui, fala, enche de Senhor, mas no celular está cheio de música mudando. Vai assistir de quê? E Deus não está recebendo. Deus não está se agradando. É Deus alertando a sua igreja. Tem gente que está no culto, mas com o pensamento lá fora. Mas Deus é tão misericordioso, Deus é tão bondoso, que dá oportunidade de arrependimento para você se posicionar. Quando eu digo está na janela, fala de posicionamento. E quando ele se posiciona na janela, dizendo, olha, eu quero estar no culto, mas não quero que eu continue no mundo. Eu quero estar no culto, mas não quero perder, aleluia, os costumes do mundo, a roupa do mundo. Eu quero perder a liturgia também do culto, do mundo não. Eu quero estar no culto, receber a presença, mas também continuar com o mesmo comportamento que eu tenho lá fora. Mas Deus não está se agradando. Por isso que está no estado profundo de sono. Por isso que é uma guerra para você orar. Por isso que você vem no culto. O culto é uma guerra para fluir. Todo mundo recebe, você não recebe. Todo mundo adora. Todo mundo recebe essa graça, você não recebe. Por quê? Porque você está no estado do sono profundo. Mas Deus alertou a primeira, alertou a segunda, alertou a terceira. E você não ouviu a palavra do Senhor. Mas Deus é misericordioso nessa noite. Tem Espírito Santo da Ceia dizendo, é noite de oportunidade. Saia da janela. Saia daquilo que não agrada a Deus. Afasta da terra, porque você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Eu vou salvar através de você. Eu vou se manifestar através de você. Vidas serão alcançadas e edificadas através de você. Mas se posiciona, sai da janela, porque eu quero usar você. Aleluia. Espírito Santo. E diga aqui que esse Eutico está sentado na janela, caído no profundo sono. Ninguém cai no estágio de profundo sono de uma hora para outra. Ninguém cai na vida espiritual na noite do dia. O pecado vai se incluindo aos poucos. Por isso que o diabo já não quer mais tirar da igreja. Ele quer que você fique na igreja, mas como costume do mundo. A ideia de antigamente, que o diabo quer desviar, que o diabo desviava muita gente. Mas hoje, tem pessoa no culto, mas está desviado. Porque está na janela. Não quer perder aquilo que está passando lá de fora. Quer viver a mesma vida de pecado, a mesma vida de iniquidade, a mesma vida promíscua. Não quer mudança, não quer arrependimento, porque a mensagem que você quer ouvir é que Deus vai abrir, Deus vai fazer. Eu estou vendo uma coisa nova, eu sei, coisas novas irão acontecer, mas se você se posicionar, coisas novas vão acontecer, mas se você sair da janela, se você parar de ouvir música mundana, costume mundano, usar roupa mundana, parar de xingar palavrão, Deus está requerendo a sua igreja posicionamento. Queremos que Deus se manifeste. Afirma a tua obra, Senhor, enche-me, Senhor. Mas quando chega após o mundo, você se enche um monte de porcaria que o mundo oferece. Aleluia. É a palavra. É a palavra sendo pregada. E Paulo, e todos estão ouvindo Paulo falar. Ninguém fica inquieto. Mas Deus quer ficar na janela. Quando o culto acabar, quando o Paulo dá a bênção, eu vou embora para minha casa. Qual foi o tema do culto, Deus? Eu não sei. O que o pastor falou? Eu não sei. Mas estava no culto? Estava. Eu digo para aquela pessoa que diz, olha, eu fui no culto hoje. Como é que foi o culto? Foi uma bênção. Mas está com o pensamento lá fora, com o coração lá fora. Deus que está no culto, mas pensando no que vai acontecer depois do culto. Somente se entregue no culto. Pode ser que é o último culto. Pode ser que esse culto nem termine. Pode ser que eu nem tenha a bênção apostólica. Mas Deus que está voltando. A palavra é arrependa-se. Se posiciona. Porque a vida de pecado que você vive
não tem agradado a Deus, não tem chegado a adoração aos céus, porque tem adoração que ele chega no passo do teto, irmão. Tem adoração que você expressa para Deus, você se entrega, está dizendo: arrependa-se, 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 arrependa-se. Já falei para você não falar, você continua falando. Já falei para você não ir, você continua indo. Já falei para você pagar esse contato, você não paga. O Espírito Santo. É Deus que leva a sua igreja. Porque quando eu te caio, aí quando diz caiu. Porque para ver eu cair, tem um monte. Agora, para estender a mão e levantar quem está caído, é somente uma. Aleluia. O evangelho que pregamos aqui é para levantar quem está caído. E tem muita gente que está dizendo: olha, caiu, morreu, acabou para ele. Mas como diz o texto que falou, inclinou-se, abraçou, aleluia. Paulo se inclinou, abraçou Deus. E diz: olha, a alma ainda continua dele. Ele só está dormindo. Pegou no sono. Estava no lugar certo, mas com a motivação errada. Mas tem oportunidade também para ele. Tem arrependimento também para ele. Tem salvação também para ele. Por isso que muita gente está julgando quem está lá fora. Condenando quem está com a vida de pecado lá fora. Mas Deus quer que nós examinamos. Nós não estamos aqui como juiz para julgar, não. Nós estamos aqui para se examinar. E assim participar da Santa Ceia do Senhor. Por isso, que quando caiu, ele estava no estado profundo de sono. Mas você palavra doutrinária se torna chato, se torna cansativo. Por isso que o governo de Deus não está atento ao que Paulo está dizendo. O interessante é que quando o versículo diz que e continuou até a meia-noite o discurso. Não diz que as pessoas estavam inquietas para ir embora. As pessoas estão inquietas para que Paulo termine. Todos estão sentados para ouvir a palavra de Deus. E tem gente que, se eu estender mais um pouco o sermão, não, mas ela está falando muito. Já passou das 8 horas. Já acabou tudo. Já era para ter acabado. Mas na verdade, é você que está com falta de ouvir a palavra de Deus. É você que não tem a graça de Deus. É você que não quer estar no lugar de tudo, mas não quer ouvir a palavra de Deus. Quando você senta do lado de pessoas que só falam da palavra, só fala de Deus, você diz: você é chato. Na verdade, não é a pessoa que é chata. É você que não tem sede, não tem alegria de examinar e viver a palavra de Deus. E você está no estado profundo de sono. Daqui a pouco você está adormecendo. E Deus está alertando a sua igreja. E Deus está alertando o seu povo. Dizendo: está na janela. Está quase dormindo. Está quase caindo. Mas por que não acordaram eles? Porque os elfos estão na janela antes que você caia. Porque é mais fácil apontar, mais fácil julgar, do que estender a mão. O evangelho que eu pregamos aqui, é o evangelho que vai estender a mão. Então o evangelho aqui é para levantar quem está caído. Estender a mão daqueles que estão fracos. Está assim porque quis. Está assim porque Deus pesou a mão. Mas nós só precisamos de um abraço. Eu só preciso de um abraço. Só precisou que alguém descesse, se inclinasse e abraçasse. E aí ele levantou. Por isso que tem muita gente que você vai pregar, vai evangelizar, e a pessoa só quer um abraço. Mas só quem está sensível ao Espírito Santo entende isso. Repara que Paulo diz: homem, levanta. Não diz: assim que te levanta. Receba o Espírito, não. Paulo só se inclinou, abraçou. Tem gente que a pessoa só de um abraço. E você não quer abraçar. Aleluia.
Tem gente que está precisando de um abraço e você não quer abraçar. Por isso, irmão, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçou e dizendo: não vos perturbeis, porque a vida nele está. Tem vida ali. Não está morto, só está caído. Caiu, mas o abraço vai levantar. Aleluia. Porque tem gente que aponta, caiu, acabou para ele. Deixa ele ser sentenciado no céu, pelos céus. Mas eu estou dizendo nessa noite, você está aqui para abraçar. Você está aqui para estender a mão. Você está aqui como portador de salvação para aqueles que estão com ouvido sensível para ouvir. Porque o abraço levanta muita gente que está caído. Se não tiver essa noite, aleluia. Aleluia. Ele está aqui para te abraçar. Mas, pastor, até aqui, essa palavra já não está. Já ouvi uma vez, já ouvi outra vez. A palavra do Senhor é a mesma. Ela se faz nova em você. Ela se renova em você. Essa ideia que, por exemplo, a palavra dos seus escuros renova, se renova cada manhã, não é muito bem isso. A palavra é a mesma. Jesus nos salva por liberta. O abraço levanta. Sai da janela, a palavra é a mesma. Você está no lugar certo. Mas Deus está libertando a sua igreja. Vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Mas Ele ainda dá a oportunidade de levantar aqueles que estão caídos. Então dá a oportunidade àqueles que estão na janela se posicionar do lado de dentro do culto. Ele dá a oportunidade àqueles que estão no estado profundo de sono a acordar. Porque essa mensagem é para acordar quem está dormindo. Porque se não tiver presença de Deus, o noivo vai vir e você não vai entrar nas bodas. Lembra das 10 virgens? 5 tinham unção, presença, azeite. E 5 disseram: olha só, não sei que hora que ele passa. Às vezes ele passa como o pastor prega, às vezes ele passa como as irmãs oram. Então eu não sei que hora que ele vem, mas eu vou dormir. Mas quando o noivo vem, ela não tem como apresentar a luz. Não tem como dizer: Senhor, eu sou sua. Senhor, estou aqui para me mandar o caminho. Senhor, sou eu. Não tem como, por quê? Porque a luz está apagada. Dormiu, mas não se preocupou de acender a lamparina. Dormiu, mas não se atentou de guardar a palavra. A palavra é: quando o noivo vir, você tem que estar com a lamparina acesa para iluminar o caminho. Tem que estar com a lâmpada acesa para iluminar o caminho. Porque quando o noivo vir, ele tem que enxergar você. Aleluia. Ele tem que enxergar quem está iluminando o caminho. Ele tem que enxergar quem é e quem não é. Por mais que ele saiba quem é e quem não é, mas ele é iluminar o caminho. E só quem teve, Foz, acho que teve azeite da lamparina, azeite da reserva, pôde ver o noivo, pôde entrar nas bodas e celebrar a festa. E quando as ignorentes, falei: Senhor, abre a porta, Senhor. A nossa aranda está parada no caminho, mas eu quero uma nova oportunidade. Aí vai ser tarde demais. Aí já não tem mais jeito. Mas, Senhor, preguei. Senhor, eu fiz, Senhor. Sim, você fez. Mas você não pregou a palavra, mas não praticou ela. Não vivenciou a palavra que você pregou. Você é fariseu. Jesus diz: é fariseu. Tem uma boa palavra, prega bem, tem uma boa oratória, mas não vive aquilo que prega.
Por isso, apartai-vos de mim quando eu vos conheço. Mas eu estou dando oportunidade. É noite de oportunidade. É noite de oportunidade. Porque o livro de Atos é o melhor de oportunidade. Foi em Atos que Paulo, aquele que perseguia a igreja,